Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 6 do profeta Ezequiel. Dá um aplauso para o Senhor Jesus, o que ele está fazendo, e o que ele fez, e o que ele fará. É algo que nós nunca poderíamos agradecer o suficiente. Nada que nós fizéssemos pagaria, nada, só gratidão. Então, Ezequiel capítulo 6. Em Ezequiel capítulo 6, nós encontramos uma mensagem forte, impactante sobre a idolatria e a apostasia de Israel, que levou a um julgamento iminente por parte de Deus. Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, utiliza imagens vívidas e linguagem forte para alertar o povo sobre as consequências de sua infidelidade. Neste capítulo, Deus instruiu Ezequiel a voltar seu rosto contra as montanhas e falar contra as ravinas e vales de Israel. Ele aponta os lugares altos e as árvores frondosas que haviam se tornado lugares de adoração a deuses falsos. Deus promete destruir esses locais e aqueles que os construíram, como parte do julgamento que está para vir. Destruir os altares e aqueles que construíram os altares. No entanto, mesmo em meio à destruição e juízo, Deus oferece uma promessa de misericórdia e salvação para aqueles que se arrependerem e voltarem para Ele. A mensagem de Ezequiel, capítulo 6, é um lembrete poderoso de que Deus é santo e justo e que a idolatria e a infidelidade têm consequências graves. Mas também é um lembrete de que Deus é amoroso e misericordioso e que podemos encontrar perdão e restauração em sua graça. Louvado seja Deus. O Senhor mostra grande tristeza com essa atitude de seu povo. Ele foi traído, trocado, mesmo depois de demonstrar tanto amor e cuidado com eles. Precisamos ter o cuidado de não colocar substitutos no lugar do nosso Deus. Ele é maravilhoso, fantástico. Nosso amor e devoção deve ser consagrado a Ele apenas a Ele. A idolatria tem muitas consequências desastrosas. Ele afasta para longe a bênção de Deus. A idolatria afasta para longe a bênção de Deus. Há traidores e gera um grande desequilíbrio. Então, nós estamos vendo aqui nesse capítulo de Ezequiel, capítulo 6, de 1 a 2, a fonte divina das palavras de Ezequiel. Nós vemos em Ezequiel, capítulo 6, de 3 a 7, a idolatria de Israel e a causa do julgamento divino. Nós vemos aqui em Ezequiel, capítulo 6, louvado seja Deus, do versículo 8 a 10, a promessa de misericórdia no meio do julgamento de Deus. Nós vemos em Ezequiel, capítulo 6, de 11 a 12, a zombaria divina e a tristeza tardia do povo de Israel. Nós vemos em Ezequiel, capítulo 6, do versículo 13 a 14, o julgamento divino e a destruição de lugares sagrados em Israel. Nós vemos em Ezequiel, capítulo 6, motivos de oração, arrependimento e renovação espiritual. Ao ler sobre os idólatras e a apostasia de Israel, somos lembrados da nossa própria tendência de nos afastarmos de Deus. Podemos orar para que o Espírito Santo nos ajude a identificar
e se arrepender de nossos próprios pecados, bem como a buscar a renovação e restauração espiritual em nossas vidas. Então, Ezequiel capítulo 6 nos ajuda, né, a nós lembrarmos que devemos ter uma vida de oração e o motivo principal, o arrependimento, renovação espiritual. Orarmos por isso. Temos também outro motivo, a proteção e preservação. Deus prometeu poupar alguns de julgamentos em Israel e podemos orar para que Ele também nos proteja e nos preserve em tempos de dificuldade e provação. Podemos confiar em Sua fidelidade e pedir a Sua ajuda e intervenção em nossas vidas. Então, esse capítulo 6 de Ezequiel nos estimula a termos uma vida de oração, saber que temos motivos para orar. E o segundo deles que eu estou citando, o segundo motivo é proteção e preservação. Em Ezequiel capítulo 6, nós vemos também a necessidade de orar pelo reconhecimento da soberania de Deus. O tema central de Ezequiel 6 é o reconhecimento da soberania de Deus. Podemos orar para que nossos corações sejam abertos para a autoridade suprema de Deus e que possamos viver nossas vidas de acordo com seus caminhos. Podemos pedir a Ele que nos ajude a reconhecer e adorar somente a Ele e evitar a tentação de colocar outras coisas acima dele. Então, esse capítulo deixa-nos mais responsabilidade, nos mostra a maior responsabilidade de orar, ainda nos mostra motivos muito sérios que não podemos deixar de orar. Já foram citados e você não esqueça, nós não podemos esquecer, porque a igreja precisa de não fazer aquelas coisas que Deus está falando aqui nesse capítulo. E nem todos os capítulos da Bíblia, Deus deixa claro aquelas coisas que estamos fazendo semelhante como Israel fez. Então, em vez de fazer o que Israel fez, para sofrer as mesmas dores que Israel sofreu, então nós devemos orar para que isso não aconteça. Notou bem o que tem aqui de errado com o povo de Israel? Então não repitamos isso. Ao contrário, peçamos a Deus para não fazermos, que Ele nos preserve, nos proteja e nos dê cada vez mais uma vida de oração, que nós sejamos estimulados pelo Espírito Santo a cada segundo a estarmos orando e principalmente pedindo ao Senhor para nos livrar de cometer os mesmos atos que Israel cometeu, para não sofrer as mesmas dores que Israel sofreu. Então, só nos resta agora dizer para vocês, não se esqueçam, o que nós comentamos e o que está escrito no capítulo, que você deve ler compassadamente no seu discipulado. Então, vai sair no questionário, e o questionário deve ser entregue toda terça-feira. Seus discipuladores recebem o link do estudo, recebem também o questionário junto, dia de sexta-feira, imediatamente eles passam para vocês, e vocês imediatamente também respondem, e na terça-feira enviam para mim. Tudo respondiam digitado. Vocês são inteligentes, vocês sabem muitas coisas que até eu mesma não sei de internet, não vai ficar mandando esse questionário de papelzinho, né? Se você quiser dar um papelzinho, então você já forma um caderno, para poder ficar mais decente. Vocês são líderes de excelência. Então, um caderno só para você responder tudo e me entregar tudo respondido. Mas, caso você não consiga aprender a digitar, mas eu sei que você vai aprender. Você é inteligente e tem o Espírito Santo para lhe ensinar, e com ele você pode todas as coisas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre.